Olá, alunos! Nesta videoaula, convido vocês a voltarem ao passado. Vamos fazer uma retrospectiva da década de 1970. Que lembrança vocês têm da década de 1970? O que já ouviram falar sobre os anos 70? Como era a moda? As guloseimas, os automóveis, as novelas, as músicas. Fatos importantes marcaram essa década. Foi em 1970 que a União Soviética pousa um satélite em Vênus. A criação de videocassetes, as primeiras grandes conquistas técnicas da televisão no Brasil foram a transmissão em rede via satélite, logo no início, em 1970, e a transmissão a cores, em 1972. A repressão militar no Brasil. Bem, muitos são os acontecimentos ocorridos nesta década, mas há um acontecimento que precisa ser lembrado pelos educadores, pois modifica os olhares para a educação. Foi nessa década de 70 que a educação ambiental teve início no Brasil. Pois é, até então esse assunto não era tratado pela sociedade. Na verdade, a educação ambiental iniciou tardiamente no Brasil, mas precisamos considerar também que foi nesta década que se iniciaram as conferências sobre o assunto e as informações chegam no Brasil mais tarde do que nos países centrais, segundo pesquisadores. Também é justificado pelo atraso, porque o Brasil estava passando por um regime autoritário que comandava todas as ações. Na verdade, o debate ambiental se instalou no Brasil nos anos 70 do século XX, muito mais pelas pressões internacionais do que pela atitude da sociedade. Bom, mas o que importa é que os movimentos iniciaram. E foi no final da década de 1980 que começaram a surgir mais trabalhos no Brasil sobre o assunto. Acadêmicos passaram a intensificar suas pesquisas. Houve um envolvimento mais intenso da sociedade na temática. Isso foi gerando uma abertura política. Com a abertura política, intensifica-se as ações, os projetos sobre o tema e garante-se a inclusão da educação ambiental na Constituição de 1988. Somente a partir da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passou a ser um bem tutelado juridicamente. Os princípios adotados na Conferência de Estocolmo, em 1972, influenciaram decididamente na elaboração dos itens do capítulo do meio ambiente. No artigo 22 da Constituição está exposto: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E no inciso 6º da Constituição consta: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino é a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Foi de tamanha importância a inclusão da educação ambiental na Constituição Federal Brasileira, que esta foi reconhecida como Constituição Verde. A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi a primeira Constituição Federal que apresentou itens pertinentes referindo-se explicitamente ao meio ambiente, à educação ambiental e à proteção da natureza.
Vamos pensar que o Brasil começou tardiamente a pensar na educação ambiental, mas teve avanços significativos, não é mesmo? Foi na Conferência para o Desenvolvimento do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ECO 92, ou Cúpula da Terra, que os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. Foi de grande importância para a sociedade brasileira, pois estabeleceu perante a sociedade uma demanda institucional, o que determinou o desenvolvimento de inúmeros projetos. Mas o que aconteceu é que em diversos momentos a educação ambiental foi confundida como ecologia, uma falta de percepção da educação ambiental. E isso é apontado como um problema nos relatórios, ou seja, apontam uma precariedade da educação ambiental como política pública. Enfatiza-se a falta de percepção ambiental como processo educativo, reflexo de um movimento histórico, produziu uma prática descontextualizada, voltada para a solução de problemas de ordem física do ambiente. Prosseguindo com a história, chegamos na década de 1990. Nessa década de 1990 do século XX, diante da mobilização feita em virtude dessa conferência que aconteceu no Rio em 1992, a produção de documentos pelo governo federal em relação à educação ambiental, o Ministério da Educação e do Meio Ambiente se unem para produzir importantes programas e ações, entre eles o Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA. É uma política do governo federal do Brasil para institucionalizar práticas referentes à educação ambiental. Este programa definiu linhas de ação para a temática ambiental, como educação ambiental no ensino formal, educação no processo de gestão ambiental, campanhas de educação ambiental, cooperação com os meios de comunicação, articulação e integração da comunidade na temática, criação de uma rede de educação ambiental, entre muitas outras coisas. Outros avanços aconteceram no que diz respeito à educação ambiental na área da educação. Aqui damos um destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então percebam que antes da Lei e Diretrizes e Bases da Educação, que aconteceu em 1996, nós tivemos um encontro importantíssimo do Brasil, que foi a ECO 92, ou seja, no ano de 1992, estabeleceu-se vários questionamentos em relação ao meio ambiente. E esses questionamentos foram levados lá para a LDB de 1996. Acompanhem. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, no seu artigo 36, inciso 1º, prevê a educação ambiental como conteúdo curricular da educação básica, a ser ministrado de forma multidisciplinar e integrada a todos os níveis. É importante que vocês percebam que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, é um avanço muito importante a respeito da educação ambiental. É o único dispositivo legal que prevê a inclusão da temática na área da educação. A educação ambiental investe na edificação de uma cidadania responsável, incitando interações mais justas entre os seres humanos
e os demais seres que vivem no planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, saudável e socialmente justo. A lei também identifica a educação ambiental como um processo, ou seja, uma vez iniciado, avança indefinidamente por toda a vida, aperfeiçoando-se e congregando novos significados sociais e científicos. A educação ambiental deve fazer parte do processo educativo desde a infância e não deve ser interrompida no desenvolvimento da educação. Também é importante que vocês saibam que a LDB menciona a educação ambiental na formação dos professores, ou seja, a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Depois da LDB, que conduz para um trabalho mais direcionado de educação ambiental na escola, em 1997, são produzidos e lançados os então chamados Parâmetros Curriculares Nacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram produzidos com base na LDB de 1996 e definiram temas de relevância social, urgência e universalidade, tratados transversalmente e com eixos definidos nas disciplinas. E não foi somente isso não. Os parâmetros curriculares nacionais constituíram um avanço significativo porque foi o documento que determinou que a temática ambiental fosse inserida não como disciplina, e sim como elemento a ser abordado em diversas áreas do conhecimento. Continuando nossa reflexão acerca da educação ambiental no Brasil, no dia 27 de abril de 1999, a Lei 9795, que dispõe sobre a educação ambiental, foi sancionada, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. Esta lei expõe sobre a educação ambiental e as políticas de educação ambiental. A definição de educação ambiental é apresentada como componente essencial e permanente na educação nacional e seus princípios com enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Quanto aos objetivos, visa o desenvolvimento de uma compreensão integrada no meio ambiente e em suas múltiplas e complexas relações. Após a regulamentação desta lei, surge o decreto de número 4281, de junho de 2002, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Bem, pessoal, chegamos ao término de mais uma aula. Procure ampliar esse conhecimento por meio de leituras e não deixe de conhecer um documento muito especial sobre a educação ambiental, que é a Carta da Terra. Ela foi publicada no ano de 2000 e a mesma alerta sobre a importância de todos os seres sobre a Terra. É muito interessante, vale a pena conhecer. Um grande abraço a todos vocês.